Eu recebo. Queridos irmãos, vamos começar esse trabalho de evangelização aqui na rua e vamos estar levando a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que fazer isso, e Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a salvação da vida eterna. Então, que hoje Deus possa alcançar almas para esse trabalho, culto de missão que teremos logo mais à noite, e que o Espírito Santo de Deus possa resgatar vidas, não só na Síria, mas em toda a circunvizinhança, que a missão do Senhor seja feita em toda essa terra. Em nome do Senhor Jesus, amém? Está ali entregando o folheto para alguns irmãos, e assim Deus vai operar o seu milagre. A vinda de Jesus está próxima, o tempo está breve. O tempo é anunciar a palavra de Cristo, anunciar o retorno do Senhor Jesus. Ele está voltando e o povo não quer nada, irmão. O povo não quer nada, irmão. Mas Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel. A palavra de Deus, aqui no livro de Isaías 53. Está vendo aqui a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías 53. Isaías 53, o que a Bíblia diz aqui, Isaías 53. Olha o que a Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca não tinha parecer em formosura. Aleluia. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentados no trabalho, e com um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele causa alguma.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Então essa aqui é a palavra de Deus, meu irmão, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele veio para a terra para salvar o pecador, para salvar o perdido. E a palavra de Deus diz aqui no livro do profeta Isaías que ele foi desprezado, né? Ele diz aqui na sua mensagem: quem deu crédito à nossa pregação? Louvado seja Deus. Então, nessa tarde também, eu estou pregando essa palavra para você que está ouvindo essa palavra. E Jesus está falando para você nessa tarde: quem deu crédito à nossa pregação? Quem dá crédito à pregação do Evangelho? Que a palavra de Deus aqui no livro do profeta Isaías, a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo ele foi desprezado, ele foi humilhado, né? Ele disse que olhava para ele, ninguém via beleza alguma, ninguém via formosura de Jesus. Louvado seja Deus. Então que Jesus possa nessa tarde alcançar as suas vidas, que Jesus possa nessa tarde alcançar cada vida, cada morador, cada irmão, cada irmã, que o seu Espírito Santo venha confortar vidas nessa tarde. A palavra dele diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? As nossas feridas, pois ele foi oprimido pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ou seja, o castigo que traz a paz no mundo estava sobre Jesus Cristo, estava sobre o Filho de Deus, aquele que não pecou, aquele que não cometeu nenhum tipo de pecado, não cometeu nenhum tipo de mentira. O Filho de Deus, ele não pecou, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não caiu em tentação. O diabo levou ele para o deserto e tentou ele nos 3 pontos mais principais que o homem é tentado hoje. O homem ele é tentado pela ganância, pelo dinheiro, pela riqueza. O homem ele é tentado pela fome, né, pelo alimento e pelo poder também. E Jesus ele foi tentado pelo poder, foi tentado pela fome, ele foi tentado pelas 3 situações que nós podemos ser tentados hoje. Em nenhuma dessas situações ele pecou, em nenhuma dessas situações ele se deixou se corromper. Ele continuou sendo fiel ao projeto de salvação que Deus tinha feito para ele. Jesus ele continuou sendo fiel ao projeto de libertação que Jesus tinha entregado nas mãos dele, né? E quantas pessoas hoje que não é fiel a Deus, que não é fiel ao chamado que Deus colocou na mão deles? Quantas pessoas hoje que estão ouvindo a palavra de Deus e não é fiel, né? E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi fiel até a morte, e ele foi fiel à morte de cruz. Aleluia. Louvado seja Deus. E às vezes nós, por qualquer coisa, nós pensamos em parar de servir a Deus. Por qualquer coisa nós pensamos em parar de buscar a palavra de Deus. Mas nessa tarde Deus está falando ao teu coração. Seja fiel. Seja fiel a Ele, porque Ele vai ser fiel à sua vida. Louvado seja o Como João Batista pregou no deserto. Só que esse deserto tem gente, né? Que Deus manda para deserto. O deserto de João Batista não tinha quase ninguém, não tinha estava escondido, não moita hoje não, mas é uma certidão que a pessoa não quer Porque é outra, né? Antigamente você fazia um culto na praça pública, ficava perdendo pessoas, né? Multidão vinha para assistir. Hoje em dia você não faz é a palavra ser cumprida, é os filhos seus. Não adianta, ninguém vai escapar disso. Então não tem como. Algumas pessoas que estão em situação, nossa, quem está nas drogas está perdido, mas ainda tem algum muito que quer se dar. Mas é o ser humano normal, Deus deu crédito à nossa pregação. Ela escuta mais 2 milhões, 6 milhões. E o profeta
Mas no meio de uma multidão sempre tem alguém que quer ouvir. A gente não dá para saber nada sobre o coração do outro. A gente vê alguma coisa através das palavras, das manifestações. Uma época de muito entre nós, o cristianismo, entre o cristianismo, tem muitas pessoas vêm de nós. Mas se manifesta através das palavras. Então não é Mas Jesus ele veio para a quê? palavra não se cumprir. Jesus falou que ele veio para quê? Para manifestar a glória das trevas. Se tem um povo de Deus que está em treva, é uma hora que você confia. Através de uma palavra, através de um gesto, aí você tem que ver se aí nossa pessoa está O mais difícil é o setembro, devido às leis. As leis têm mudado sempre contra os evangélicos. Vai entender ou não? o livro da palavra, né? Nós temos que ser perseguidos ainda. O evangelho tem perseguição isolada. Você vai na país da o evangelho, é sofrido. E entre nós mesmos, entre os evangélicos, nós temos muito que aprender ainda. Então tem muita coisa que está encoberta, muita coisa para lá, assim, nós não conseguimos. Eu conheço com algumas pessoas que é professor de teologia aqui na minha rua, tem não sei se você conhece o dono da loja que você Coisa difícil, né? eu conheço ele. A primeira vez que ele veio para lá comigo, ele ia construir a casa dele ali. Aí eu tinha uma feitura de casa, tinha uma mesa de montar. Aí ele veio com o irmão Raimundo aqui lá. E disse que emprestava madeira para ele. Empresta, não pode levar tudo. Feitura de madeira, que é toda a madeira, tábuas, tapete, prefeitura. Aí ele ficou sendo meu amigo, conheceu. E ele é professor de teologia. E além de ser professor de teologia, ele tem doutorado também, então vai saber mais profundo. Aí alguma coisa, se eu tiver em grupo, pergunta para mim o que eu puder te ajudar, você ajuda. Aí ele me passa algumas coisas. A Bíblia não define tudo. Nós não podemos pregar hoje 100% do pé da letra. Então, os calendários mudam tudo, muda tudo. Só que a palavra de Deus não muda, né? Eles não muda, né? Nós não podemos pregar, assim, questão de viver das pessoas. Mas a palavra de Deus, o que Deus fala que era pecado antigamente, hoje não sei. Um dia desse eu estava no portão, passou o irmão morar na minha rua, congrega há muito tempo, ele com toda a família. Sempre vem fazer uma coisa do cachorro, não sei porquê. Então um dia ele chegou e falou, não, vamos fazer a coisa, eu falei, pode, nós vamos Ronaldo, que era motorista de ônibus. Certo. Pode. Ele fez uma pergunta. Eu vou na igreja aqui, quando está nele, na igreja que eu congrego é assim. Se o diácono aparecer no culto, eu já está de tempo. E você, como é que faz? Primeira coisa, se o diácono tem uma família, ou a igreja não falar dele, não dá não. Então, pô, então está errado fazer isso. Se ele vem por fé, agora só não tem que ele vir. Só não pode deixar de vir se ele não tiver fazendo nada. Isso, mas se ele começar a trabalhar, então ele não pode. Se conversado, né? Exatamente. Pode ser radical. Aí não, lá é assim. Aí, passou. 2 meses depois eu estava na porta, ele passou do olho. Falou lá na nossa igreja, tinha um irmão que professor de teologia. Nem que ele sempre do. Agora é Santa Marta. Falou assim, lá nós temos um professor de teologia. Tudo que ele tem um conhecimento profundo da Bíblia. Tudo que ele fala é verdadeiro. Nós temos toda a igreja confia que eu quero perguntar para você o seguinte: você sabe o tamanho do gigante de Golias? A altura? Não, ele contou. Eu não gosto.
Se me perguntar, se eu souber, eu respondo. Se não, deixa lá. Aí ele falou, e aí você? O nosso professor lá falou que ele tem tanto de altura. Isso que eu vou confiar. Que tinha 2,5 metros de altura. Tá certo ou não tá? E eu tinha feito um estudo justamente para descobrir isso. É porque não, infelizmente não está certo. Porque nunca ensinou nada para nós conhecer essa ciência. Infelizmente agora está ensinando, nós não está correto. Ele foi embora. No outro dia ele mandou o filho dele vir visitar. O filho dele chegou. Não sou meus amigos criados dele. Ele criança. Ele falou assim, ó, meu pai falou que eu falava assim, a ele, e eu vim para me mostrar na Bíblia. Não dá. Eu muito bem, eu falei que eu estou na igreja, pensar. Falei, você sabe o que significa côvado? Para você, pode montar, significa 6 anos. Eu passei de tocar. Eu levei no versículo que está escrito. Toda informação, né? Ele leu, assustou, eu para mim. Falei, e agora? Você mesmo me fala quanto tamanho, quanto ele tinha de altura. Ele disse, eu vou explicar para você. Côvado é uma medida. Dependendo do calendário, tem uma diferença. Por isso tem coisa que você não pode afirmar 100%. No calendário romano, é aproximadamente, você diz, 45 centímetros. Esse é o calendário romano. Mas tem calendário que é maior. Eu leio o outro calendário lá. Tem um que é 57, é maior que eu tenho. E quando escreveu a Arca de Noé lá. Então, quando aquela canção, eu digo que o povo seria 57 centímetros. Mas ele falou, vamos lá, vamos basear no menor, que é o romano aqui. Está lá escrito no livro assim. O homem tinha 6 côvados e 1 metro de altura. Seria 2 metros, 92 centímetros. Porque 6 côvados seria 1 metro, 2,70. Já estaria acima do que ele falou, que seria 2,5. 6 côvados daria 2,70. Um palmo é 22 centímetros. Então, 2 metros e 92 centímetros. Mas o Golias ele era muito maior. Isso é uma medida. Agora, teve um outro gigante da Bíblia, que eu vi também, que tinha 2,5, que ele se confundiu, falou agora Golias, não é? Existia o gigante da época, né? Teve um relato lá do gigante. A época do povo E era a época do gigante, filho do gigante, que se casou com o filho das mulheres, né? E falava o filho. Mas o estudo aprofundado vai dizer que o filho de Deus era só isso. Até hoje, nenhum professor de teologia soube explicar para mim quem escreveu o livro de Efésios não, Hebreus. Deus Hebreus, ninguém sabe. Nem o professor me explicou, infelizmente eu não descobri, não sei. É porque não tem um relato confirmado, mas ele supõe que foi Paulo, né? Eles falaram, dá para entender que foi Paulo, mas muitas pessoas falaram para mim, quando eu aceitei Jesus, que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o apóstolo São Paulo. E não foi. Os apóstolos foi Lucas. Lá foi a convenção de Paulo, começou em 9 da frente. Os apóstolos, 9 para frente. É igualmente já a Bíblia. Quem escreveu o livro de, segundo os estudiosos, quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. E aí? Mas isso aí é estudo. Isso aí não está aqui na Bíblia, por quê? Porque Jó está lá na frente. Mas para afirmar tem que estar na Bíblia. Mas aí diz o pastor que às vezes a teologia, ela explica, mas às vezes a teologia ela confunde um pouco a mente das pessoas. Sim. Você congregou. Ela busca muito a teologia, ela aprofunda muito na letra. Você congregou no Cidade de Mara, viu? Veja bem. Um dia eu estava lá no culto festival, não sei se você estava naquela noite ou não, e veio um pregador pregar no fim das coisas, que era um professor de teologia deles. Pode ser que eu não estava, né? Pode ser que você não estava. E ele citou uma palavra e fez. Só perguntando para todo mundo do público assim. Sobre aquele moço que caiu da janela, quando Paulo estava pregando. Eu, né? Se ele morreu ou não. E muita gente respondeu que o homem morreu. Inclusive os irmãos lá da Cidade de Mara, que também fez teologia com ele. E não morreu, não morreu. Ele caiu e ficou como um morto e Paulo A
Bíblia chega a dizer meio morto. Meio morto. Quer dizer, desmaiado, né? Desmaio profundo, É, né? mas ele não O morreu, coração ele não funcionando. é condenado. Ele é condenado. Mas isso aí, pastor, é falta de Deus. Não, eu vou falar uma coisa para você, pastor. Não é questão de ler, não. Tem gente que lê a Bíblia direto e não aprende nada. Mas você tem que fazer estudos dos livros, puxar em livros, em dicionários, enciclopédia. Você descobrir uma coisa. Só lendo você não vai descobrir nada, não. A Bíblia ela é oculta, né? A própria palavra diz. Ele diz que tem coisa aqui que não foi revelado ainda. O próprio aquilo que foi revelado para você e os seus filhos, né? Então tem coisa que foi revelada. Você lê, você entende. Tem coisa que você vai ler e não vai entender. Aí tem tipo de procurar, né? Espalhação de Deus e procurar, né? A Espírito Santo de Deus. E buscar o Espírito de alguém que Deus Eu estava na minha casa um dia, na cozinha, conversando, sei que à noite. À noite. Eu estava lá e meu filho, quando ele madureza. Eu falei para ele, foi que eu faço. Exatamente aqui. Lá, nós ensinamos que escolhido é quando a gente quer chamar para ser um líder, pastor. Escolhido é só para ele. Eu tinha dito que a igreja são escolhidos por Deus. Ele disse que não, só um dia. Só quando é para ser um dia. E eu sei que ele tem isso lá mesmo, porque eu já ouvi isso lá. Muitas vezes. Em diversas igrejas, porque eu já ouvi isso. Aí eu falei, tá bom, ele entrou no quarto dele, deitou na cama. Eu peguei a minha Bíblia. Eliseu, lê esses 3 versículos aqui, medita e depois você me fala. Está lá em Mateus, num capítulo só. Dizendo que nós somos escolhidos. Aí ele leu, pensou, não tem saída. Você não pode querer resultar com nada. Aí eu vou está corretíssimo, nós lá também. Tem que aprender, tem que aprender. A fonte que ele aprendeu, isso foi ele que aquela fonte correta, mas existe outra fonte. Existe outra fonte, porque a Bíblia é uma fonte, né, de água viva. Né? Agora, se você quiser, se você precisar, eu posso dar um estudo bíblico sobre isso. Eu tenho mais de 50 versículos mostrando isso. No Evangelho de João também, lá no capítulo 15, lá, versículo 16, 19, diz que o Senhor falou, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e nomeei para que venha desse fruto. Então o Senhor disse que Ele nos escolheu, nós não escolhemos. Eu também já falei isso quando eu não tinha conhecimento. Eu escolhi Jesus, não é Ele que nos escolheu. Eu aceitei Jesus, o homem não aceita Jesus, Jesus que aceita o homem. É o homem que escolheu. O homem só faz uma opção. É o Senhor Jesus que nos escolhe. Quando o Espírito bate no coração, ninguém se escolhe. Você não vê Paulo com mais do que ele ia perseguir na igreja. Ele perseguiu até da morte do Estevão, ele participou. E na hora, só uma quedazinha, você vai, Senhor, o que é? Aí ele já se convenceu. Outra coisa também que eu falo. Então não tem coração. Se eu falar de queda aí, tem pessoas que falam que pode para o cavalo, mas a Bíblia não diz que ele caiu no cavalo. Não sei, às vezes E o vapor caiu por terra. Caiu por terra é uma coisa, pode estar em terra, pode estar no cavalo, pode estar na terra, mas as pessoas usam palavras que não estão para... Você já fez um estudo sobre isso? Já, e outros pastores já me explicou também sobre isso. Se eu abrir lá em Atos, você vai ver, a Bíblia não fala que ele caiu no cavalo. Agora, o que dá a entender é que os romanos, na época, perseguiam as pessoas a cavalo. E Paulo estava indo com a carta, né, do governador para perseguir os cristãos. Então ele pediu o governador para o maioral lá da sinagoga. Então, assim, o que dá a entender é que ele estava no cavalo. Por quê? Porque ele estava indo para uma cidade longe, ele estava indo buscar os cristãos em todas as cidades. Então ele não ia de pé. Às vezes, pastor Fábio, eu tenho algumas Bíblias. Outro dia meu irmão faleceu há pouco tempo, né? Sim. E a irmã da minha cunhada não conhece há muitos anos atrás. Inclusive, Deus usou aquela jovem em profecia para falar comigo. E se Deus usasse aquela jovem, você podia esperar que acontecia. Acontecia, Deus falava. Era uma menina usada nas mãos do Senhor. Boca de Deus. E aí, Deus usou ela muitas vezes em profecia. E nunca falhou, nem nenhuma profecia. Logo acontecia. Então, eu já vi muita coisa bonita pelo Espírito de Deus. E já vi também muitos falsos profetas, muitos enganadores por aí, ensinando na igreja que não sabe. Não sabe? E eu que aprendo aquilo, aprendi com meu pastor. Mas meu pastor não sabia isso. Eu também aprendi muito isso lá no Piraporinha, com o pastor Paulo Fichereiro, que era da igreja de mim, só que eu não sabia mais nada. Mas como ele era pastor, Estava pela fé e fazia o conhecimento que ele tinha, né? e essas coisas é muito perigoso. Às
você está aqui, a igreja aqui, a gente preza muito ensinar a palavra, né? Claro que é uma igreja importante, mas a gente preza muito ensinar a palavra. O prefeito Martins também, você conhece o prefeito Martins? Sim. Quando ele fez teologia. Ele falou, não, teologia não dá conhecimento, é mais uma questão de administração só. O conhecimento da Bíblia é joelho no chão e o sexo da A teologia é o que o senhor está falando, ela vai explicar as palavras. O significa estudo e teologia, teologia. Eu achei um livro que eu tenho lá, uma palavra né, que João Pedro era filho de João Batista. João Pedro? Não, Pedro. Apóstolo Pedro. Filho de João Batista. Achei um livro que eu tenho lá. E aí o João falou que não. Pode ser de João Batista, mas outro. João Batista tem muita gente do mesmo nome. Mas não o João Batista. O João Batista foi curto e foi lá. No relato de família também. Mas está dizendo lá, Pedro, filho de João Batista. Pode ser o pai de Pedro, ou não. Então a Bíblia tem esses mistérios, né, pastor? Eu conheço muito pouquinho. E a Bíblia diz que quando for revelada toda a verdade, ele recolhe outra terra. Então, assim, o que nós fazemos é buscar. Vamos falar no Bíblia de Mateus 6, 4. Quando eu vejo, Conhecer, prosseguir, conhecer o Senhor. a gente pega a outra falar, cada um vê o seu conhecimento que tem, em relação a isso. E eu já vi Foi de Deus. Você está aí na caminhada, e a gente vê agora em dezembro. Eu me batizei no dia 15 de novembro de 72. Você não era nem nascido. Dezembro 1. Dia 15 de novembro agora eu vou fazer 52 anos. E já vi muita coisa na minha casa. Eu gosto, já tentaram me enganar. lá na igreja. Não, não só na igreja não, fora também. A primeira pregação que eu fiz, de uma mensagem, não foi na igreja ali. Não, Não. só um minutinho que eu vou. Aqui meu celular.